consequência natural desse diálogo, né, é a gente tentar identificar, então, algumas melhorias que, eventualmente, a agricultura orgânica traria para a pessoa. Eu não tenho certeza, não vi nenhum dado, mas eu posso aproveitar esse espaço e especular que talvez uma mudança desse cenário de ter uma maior procura da agricultura orgânica, concordando com o Beto, é essa necessidade das pessoas se cuidarem e também, talvez, delas mesmas prepararem os alimentos, né? Eventualmente, você está indo num restaurante para comer, você não dá muita importância para aquilo. Você vai comer aquele produto do restaurante. É diferente quando você precisa dedicar tempo, energia, esforço para preparar o próprio alimento, né? Talvez isso esteja trazendo algum tipo de maior cuidado com seus alimentos. Eu queria colocar também que assim, pode ser que na tua região, Beto, isso não esteja acontecendo, e também não esteja acontecendo de um modo geral. Mas eu sou conselheiro das cidades, a Ana também, e a gente recebeu mais de um vídeo falando da perda da produção, pelo menos o que aconteceu em Vargem Grande. Foi o que a gente recebeu. Mas é bom saber que em Córrego Sujo não está acontecendo isso, para a gente entender que não é um movimento tão espalhado assim, né? Talvez tenha acontecido mais com um determinado tipo de agricultor, etc. E aí eu queria fazer mais uma rodada a vocês aqui, para a gente entender o seguinte: esse passo para a agricultura orgânica, vocês acham que ele está no momento adequado para acontecer, para a gente tentar introduzir mais a agricultura orgânica? E como é que fica a relação da agricultura orgânica com emprego, ou trabalho, mais do que emprego? Ou seja, você precisa da mesma quantidade de trabalho na agricultura orgânica para conseguir a mesma quantidade de dinheiro numa agricultura convencional? É a mesma quantidade de terra? Então, essas considerações eu gostaria que vocês, se pudessem abordar da forma que vocês tão bem fazem. Então, vamos começar com a Ana novamente, seguindo a orientação das respostas. Por gentileza, Ana, o que você considera sobre isso? Rodrigo, para mim é uma questão, primeiramente, de consciência, sabe? Porque inconvenientes, problemas, justificativas, assim, sempre vão existir. Mas eu tenho uma pequena horta, eu cultivo ela. Eu sei que tem um trabalho muito maior para aquele agricultor que faz um trabalho manual e não para aquele que está utilizando, por exemplo, um mata-mato, um Roundup para tirar os matos da lavoura. Mas, evidentemente, o resultado é outro. Eu não quero envenenar a mim mesma e eu não quero envenenar as outras pessoas. O que acontece é que esses agrotóxicos, que eles chamam de defensivos e tudo isso, eles foram vendidos para a população de uma forma mentirosa. A realidade é essa. Apareceu como uma panaceia que iba acabar com os problemas da fome no mundo, e a gente sabe que isso não é verdade, porque a produção que existe no mundo é suficiente para alimentar todos os quase 8 bilhões de pessoas. O que não temos é uma distribuição dessa produção que seja justa, que seja pensada socialmente. Então, temos muitos agricultores aqui na nossa região. Nossa região abastece não só o Rio de Janeiro, assim, mas até mais longe. E essas pessoas precisam sobreviver. Então, nós orgânicos, quero dizer, assim, gostaríamos muito de que isso que nós chamamos de transição aconteça. Mas entendemos que as dificuldades são muitas. Neste momento, todos os córregos de água assim estão poluídos. É muito difícil para um agricultor ter acesso a uma água pura. E o agricultor orgânico, certificado, como é no nosso caso, tem essa obrigação.
demonstrar um certificado que diz que a água que ele utiliza é apta. Então, me parece que dificilmente essa transição poderia acontecer assim, individualmente. Então, por isso, quando falo de consciência individual e consciência de nós como grupo, até como cidadãos de Teresópolis. Nós vemos isso no Conselho da Cidade, assim, como é difícil levar adiante as pautas de saneamento básico, de ter um planejamento das necessidades que a população tem. Então, considero que o poder público tem que estar envolvido nessa transição, porque isso não é muito simples. Você tem que deixar a terra descansar durante um longo período para depois voltar a plantar ali e, antes disso, fazer várias etapas de manejo, que o Beto vai poder até explicar melhor. E ali você teria, primeiro, um alimento que vai ter que ser vendido como se fosse convencional durante esse tempo, enquanto é feita essa transição, para depois poder cumprir todos os requisitos de um alimento orgânico. Mas qual é o interesse disso? Se nós percebemos realmente que nossa saúde vai estar melhor, a nossa saúde como indivíduos, a saúde da população como um todo, e a saúde do planeta. Nós moramos nesse planeta, em nossa casa. A gente não pode descer desse ônibus e subir em outro. É esse. E nós estamos fazendo algo realmente muito, muito assim, perigoso para nosso futuro e para as próximas gerações. Em relação a outro ponto que você tocou, que é a perda das colheitas, os problemas que possa estar apresentando a agricultura convencional, eu te diria assim, que isso é uma constante para o agricultor convencional. Olha. Ele assim, não é uma situação só de agora. Muitas vezes acontece de você chegar em um lugar e você ver aquele monte de canteiros com uma alface que está pendoada, como nós vimos em aqueles vídeos. Por exemplo, uma plantação de brócolis florida, amarela, é tão linda, mas a gente sabe que aquilo foi um desastre para o agricultor. Simplesmente o brócolis floriu, ele não vai poder colher isso. E por que isso aconteceu? Porque talvez ele tinha um comprador, e nesse momento teve pouca demanda, maior quantidade de oferta, essas coisas do Ceasa, e ele acha que pelo preço que ele vai receber, não vale a pena colher aquele brócolis, e então ele deixa ali. Isso é natural? Natural? Não, assim, isso é comum. Sim, é claro que dói para qualquer pessoa que tem um mínimo contato com a terra, é doloroso ver uma plantação que não vai chegar ao mercado, sabendo que, por outro lado, na outra ponta, você tem pessoas que estão passando fome. Então, por isso, insisto, é um problema de distribuição na fome. Tá ok. Beto, por favor, contigo. Tá. Eu vou aproveitar e emendar nessa exposição da Ana. Realmente, essa sobra de produto mostra bem como é a relação do agricultor com a sociedade, né? Ele não tem nenhuma ligação assim que a sociedade diga, eu estou precisando disso ou daquilo. Ele planta aquilo como quem faz uma aposta. Ele não sabe o que está acontecendo com a oferta daquele produto, se outros estão plantando também. Ele não sabe, né? Ele vai jogar ali e vai ver. Se a oferta for pequena, ele vai muito bem, ele se dá bem. Se no meio disso tiver uma dificuldade natural, todo mundo perde parte da colheita e os preços sobem e se torna compensador. Então,
é uma produção agrícola que é um jogo, né? É um leilão, né? E é muito diferente do agricultura em que você produz em contato direto com o consumidor final, né? Isso quer dizer exatamente feira. Pode ser, por exemplo, quando você trabalha com a merenda escolar. Você vai produzir volumes compatíveis com o que está no teu entrega, teu ritmo de entrega. A partir quando você falou da compra de merenda escolar, por favor, Beto. Quando você planta para merenda escolar, você planta já dentro de um planejamento que vai ser consumido tantos por semana, né? Então você vai dividir tua terra, vai plantar em parcelas coerentes com a demanda que você vai ter. Então você não vai ter perda, né? Então são mecanismos. Quando você trabalha com cestas, né, com entregas a domicílio, então você também vai produzir num ritmo que te permite manter a entrega regular, né? Já o nosso sistema de agricultura convencional do município, não. Você planta, eu tenho um tanto de terra, vou encher daquilo e, se tudo correr bem, eu vou pegar um preço bom e vou ganhar um bom dinheiro. Aí, chega no momento, outros fizeram a mesma coisa e tem uma super oferta daquele produto, você perde tudo, né? Mas o agricultor está tão acostumado que ele sabe que depois ele tem outro momento, ele acerta no jogo. E é por isso que ele sobrevive como agricultor, né? Isso tudo à base de muito desperdício, à base de muito dano ambiental, né? Então, esse jogo não é um jogo sem problemas. Ele tem muitos problemas, né? Isso tudo é um desgaste de energia, um desgaste de ambiente, né? E é um trabalho desorganizado, onde não existe planejamento nenhum, né? E mostra o isolamento que o agricultor está do consumidor final, né? Quer dizer, a distância social que ele está, né? Isso tudo são coisas que a gente precisa de outro caminho, né? E quando você fala se esse momento agora é oportuno para mudar esse caminho, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que aproveitar a brecha, já a questão da qualidade do alimento está vindo à tona, está sendo valorizada, porque a sociedade está percebendo que existe um alimento que é duvidoso, né? Isso já está bem reconhecido. Então, é um momento de avançar, né? Com políticas públicas. Por exemplo, a política da merenda escolar. É uma política que ajuda muito, né? Você tem a preferência para o produto orgânico nas licitações de merenda escolar. Isso é uma política pública muito interessante, que a gente deve defender, né? Porque ela proporciona um crescimento da agricultura orgânica muito importante, né? Você produzir para as tuas escolas no teu entorno, né? Para a sociedade que você está inserido, né? Isso tem um valor muito grande, né? E o outro fator, que quando você trabalha com a merenda, eu participei, por exemplo, de reunião esse ano para se formar uma lista de produtos que seriam adquiridos da agricultura familiar, né? Então, é uma lista muito mais ampla do que a produção regular da agricultura no município. Quer dizer, hoje no município você produz aí 8, 10 itens, né? Alface, brócolis, coentro, por aí, né? Eu estou no terceiro, já estou com dificuldade de avançar. Tal a diversificação que não existe, né? São limitados itens. E nessa lista da merenda escolar, que estava sendo construída junto com o poder público, né? Com a presença da Emater,
com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, e nós ali como sociedade civil, né? Uhum. Então, nós propusemos uma lista de mais de 50 itens, né? Então, isso estimula uma diversificação da agricultura no município, muito importante, muito interessante. Então, essa é uma política pública fundamental para ser defendida e avançar, né? Se a gente quer um caminho aí agroecológico, né? Agroecológico. Além da agricultura orgânica, eu gosto desse conceito de agroecologia, porque mesmo na transição, você já está fazendo outro uso da terra, né? Diversificando, outra preocupação com o ambiente, com os cursos d'água, né? Até chegar no ponto da certificação como agricultura orgânica, né? Mas quando você já está comercializando com o município já pode ter um olhar sobre certas questões ambientais, exigir mesmo que o produto não esteja ainda certificado, né? Então, essa política pública da merenda escolar, eu acho que é um recurso importantíssimo nessa transição. Pô, eu queria acrescentar por favor, outro ponto, já que Beto falou dessa variedade, porque penso que devemos ter como objetivo, como tendência, essa diversificação para conseguir uma agricultura de subsistência. Ou seja, não plantar Exatamente. só brócolis porque vou vender o brócolis. Nós temos que plantar raízes, temos que plantar folhas, temos que plantar frutos, temos que ter em volta de cada propriedade agrícola essas plantações de subsistência, que era como antigamente o agricultor funcionava. Ele tinha fartura porque ele tinha de tudo. Mas neste momento, às vezes o agricultor convencional, ele fica plantando aquilo que ele sabe que vai vender até a beirada da rua. Não tem espaço para ele plantar sua própria mandioca. Ou então, eu tenho visto isso no interior também, as duas coisas. Geralmente, é o homem que ele se encarrega de fazer as plantações para vender, e as mulheres ficam fazendo uma pequena horta em outro setor, onde elas estão plantando aquilo que elas vão comer para a família desse agricultor. E o tratamento de uma verdura e outra é diferente, porque muitas vezes aquela verdura que vai ser vendida leva uma carga de agrotóxico muito maior. Então, o agricultor não come isso, ele mesmo não come, e ele fala isso, eu não como isso. Então, a horta pequena em volta da casa, ela não é cuidada dessa forma. Isso tem que mudar, sabe? Isso tem que mudar porque a saúde do próprio agricultor precisa disso. Problemas de rins em pessoas jovens, problemas de depressão em pessoas jovens por causa desses venenos. Suicídio isso não é bom para ninguém. Tem diversos casos de suicídio no campo, no terceiro distrito. E muitos dizem que é em função dos agrotóxicos que são usados, né? Que isso pode causar esse tipo de depressão. Né? Então, vamos aprofundar um pouco. Quer falar, Beto, alguma coisa em relação a isso? Fica à vontade. Eu gostaria de falar, assim, aproveitar, você estava tocando na coisa do emprego, né? Então eu ia tentar retomar isso. Eu queria... a agricultura ecológica, a agricultura orgânica, ela usa mais mão de obra, né? Ela usa mais mão de obra. Ela é mais detalhista no manejo, mais cuidadosa. Então, só essa coisa do herbicida, o mata-mato, de não utilizar o mata-mato, ele é fator de êxodo rural nesses últimos
30 anos, forte fator de êxodo rural, né? A agricultura convencional de Teresópolis, toda ela é a base de mata-mato, né? Ele é instrumento regular, não é uma coisa que é usada de vez em quando, não. É instrumento regular para manter a vegetação sob controle, né? Então, quando você tira o mata-mato, você aumenta a mão de obra para manejar a área, né? Agora, uma coisa que eu acho assim muito rico nessa diversificação da produção, você também cria uma produção que alimenta atividades agroindustriais, beneficiamentos, né? Produção de conservas, farinhas, né? Medicamentos. Então, você tem um potencial de agroindustrial, quando você diversifica a agricultura, que isso tem muitas possibilidades de você aumentar a oferta de emprego nas localidades, né? E com trabalho diversificado, né? O trabalho agrícola direto e o trabalho agroindustrial, né? Então, para a gente pensar assim, vai ter que romper tudo, que as pessoas já estão distantes do trabalho agrícola, vão ter que voltar, em parte vai existir essa volta. Mas nós também podemos ter trabalho agroindustrial dentro das localidades, e isso é muito rico, é muito amplo, né? As possibilidades disso aí, né? Produção de chás, né? Produção de bebidas, como o kombucha, e medicamentos, né? Então, conservas, produção de sementes, secagem de sementes para produção de brotos. Então, a gente faz uma agricultura, eu digo a gente, nós, eu falo na agricultura do município, estou me incluindo aí nesse todo aí da falta de diversificação, né? Apesar de, pessoalmente, na verdade, trabalhar diferente. Mas a gente não aproveita muitas oportunidades de desenvolvimento de produtos que a gente consome vindo de outras regiões, o que aumenta a pegada, o desgaste ecológico, né? Então, por exemplo, o feijão hoje de Teresópolis vem todo de Goiás, Argentina. Não tem nada. Acho que, com exceção dos produtores orgânicos, que tem uma pequena produção de feijão, o resto vem de fora, né? E olha só a questão da segurança alimentar. Se você tem um probleminha aí de caminhoneiro, você não chega a feijão. Se você tem um problema de mudança climática numa dessas grandes regiões de feijão, o preço do feijão sobe, você vai pagar no interior o mais alto preço do feijão, porque o feijão vai passar pela cidade até chegar no interior, vindo de não sei onde. Então, questão da segurança alimentar também ganha muito quando a gente estimula a diversificação da atividade primária na região, né? Então, isso culturalmente também enriquece muito, né? Você tem toda a produção de mudas de frutíferas, tudo isso são técnicas, né? Que as pessoas têm que... a gente teria que reabsorver culturalmente. E isso não é um problema, isso são oportunidades, né? Então, são oportunidades de emprego, né? Em vez das pessoas estarem dentro da cidade vendendo bala em sinal, vão estar produzindo mudas, fazendo enxertias. Então, você tem muitas possibilidades de desenvolvimento de produtos que hoje são comprados de fora, importados, inclusive, né? E que a gente poderia estar produzindo aqui. Eu estou chamando isso de um processo de substituição de importação. Em vez de importar, produzir localmente. Isso abre uma possibilidade de emprego muito grande. E fazer isso assim, harmonizado com o nosso ambiente, né? Fazer isso de acordo com nossas vocações, que são muito maiores do que hoje
são utilizadas, né? A vocação para um alface, por exemplo, é a vocação climática. Mas, por exemplo, o solo não é tão bom. Tanto é que nós temos que fazer fortes sistematizações de solo para plantar alface, né? Então, nós usamos só a questão climática, né? Então, por exemplo, você planta uma verdura dessa, ela não concilia com árvore nenhuma. Você não pode ter árvores no ambiente, né? E as árvores são a nossa essência, porque a Mata Atlântica, aqui na nossa região, ela é riquíssima de possibilidades de alimentos, medicamentos, fibras, materiais de construção. Você tem muitas possibilidades dentro da Mata Atlântica. Aí você tira toda ela, suprime para botar alface. É uma perda muito grande, né? E a questão ambiental toda vai junto com essa perda. Então, essa diversificação, na verdade, abre muita oportunidade de trabalho. Essa que me chama a atenção. Então, a gente acabou de falar agora sobre os potenciais que nós temos, né, de conversão para uma agricultura orgânica, um pouco dos caminhos. A gente vai falar mais desses caminhos